Kidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o anime amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o episódio 7 de Terminance in Shadow. Espero que gostem. Bora pro vídeo. O anime começa com a Alpha totalmente deprimida num canto pensando no Shadow, tadinha dela. Depois disso, vemos uma quantia enorme de moedas de ouro sendo transportada e um grupo de pessoas que estava na frente de um banco começa a comentar que aparentemente tem um grupo de homens trocando todos os seus vouchers por dinheiro e vemos que a raposa está observando essa cena toda. E bom, no momento seguinte vemos o espadachim conversando com seu subalterno e ele diz que a raposa é uma das responsáveis pelo esquema de dinheiro falso. O homem fica surpreso e o subalterno dele continua dizendo que uma das carroças usadas para transportar o ouro estava sendo da corporação da raposa. E depois eles escutam um sino e ficam assustados. Enquanto isso, o espadachim percebe que a raposa está por perto e pede para a carruagem ser reparada. O anime corta Gama e a Alpha conversando sobre o Shadow e a Alpha continua deprimida com a situação toda. A Gama relata que por conta da corrida aos bancos, gerada pela desconfiança no dinheiro de Getter, eles também sofreriam e que não teriam dinheiro para cobrir esse esquema de crédito. A Gama começa a tentar traçar um plano e a Alpha diz que não tem nada que elas possam fazer porque elas não teriam chance de ir contra o Shadow. Ela comenta que elas falharam em atingir as expectativas dele e por isso ele tinha as abandonado. E cansado da incompetência delas, ele resolveu agir sozinho. Elas ficam mais um tempo nesse clima de depressão total e uma outra integrante do grupo chega dizendo que conseguiu provas que a corporação de Getter estava com aquele culto e que eles queriam destruir a Mitsugoshi, pois eles viam a Mitsugoshi como uma grande ameaça ao esquema deles. E daí a Alpha começa a entrar em níveis astronômicos de negação e deduz com todas as aspas que o Shadow tinha previsto o plano de Getter e de usar o dinheiro falso para quebrar a Mitsugoshi e agiu antes deles. Aquela garota tarada entrega o papel que foi aquele que o Shadow deixou em código no episódio passado e no papel aparentemente dizia que ele se tornou um traidor para ajudá-las e contava onde ele tinha deixado o ouro que conseguiu surrupiar de Getter. A Alpha começa a chorar e elas ficam impressionadas com o plano, todas as aspas de novo, do Shadow. E bom, a Delta aparece e diz que estava numa missão secreta pro Shadow e temos esse momento triste, engraçado, eu nem sei mais o que sentir vendo esse anime de doente, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, e após isso vemos o Shadow solando alguns bandidos e pensando que vai poder ficar com todo o ouro, já que a raposa cagou pro dinheiro, já que o objetivo dela era apenas se vingar daquele espadachim. Ele chega na localização do ouro e manda um cake Dory e começa a olhar pro ouro. As duas subordinadas da raposa chegam afobadas falando que perderam contato com a raposa e que provavelmente o Getter tenha feito algo com ela. O Shadow interrompe elas e começa a rir igual um retardado, após escutar o nome do Getter. Quando temos um close onde o ouro deveria estar e vemos que ele sumiu, e o Shadow fica puto e começa a liberar um poderzinho do nada. E o anime mostra que a capital real está um caos por causa da quebra da economia por causa do esquema de crédito. E bom, vemos o Getter lutando contra a raposa e ela está solando ele sem muita dificuldade. O Getter fica puto com a situação e diz que ela está usando o poder para tirar tudo dele. Ela diz que gostaria de acreditar nele e vai embora. Porém, o Getter toma aquela pílula lá do capiroto e parte para cima da raposa. Ele consegue cortar ela e vemos que a pílula fez ele recuperar a visão. E ele fica assustado, pois ele vê uma cena igual da vez que ele cortou ela, quando eles ainda estavam no vilarejo. O Shadow aparece e lasca-lhe um socão na boca do estômago do Getter. Estava prestes a finalizar a raposa. E bom, o Shadow começa a dizer que veio recuperar algo precioso para ele. Eu acho que todos vocês já sabem onde esse mal entendido vai nos levar, né? Mas enfim, ele começa a questionar o Getter sobre ele ter roubado algo precioso e eles ficam trocando uns socos. A raposa pensa que o Shadow está falando dela e diz que ele tem muita compaixão por ela. O Getter pega o restante daquelas pílulas e quando ele vai tomá-las, o Shadow simplesmente bate um pênalti nos dentes do maluco, tá ligado? O Shadow fica repetidamente insistindo pro Getter dizer algo e o Getter se nega. E aí o Shadow fica esmurrando ele até o Getter falar algo pra raposa, que inclusive está apenas assistindo a cena toda. O Getter comenta que o poder absurdo é o mesmo nível de poder daquele que o cegou, que na verdade foi o próprio Sigrid, diga-se de passagem, mas ok. Ele começa a chorar, dizendo que se tivesse poder, as coisas poderiam ter sido diferentes, e que queria proteger as pessoas. Ele diz que deixa a raposa nas mãos do Shadow, que retruca dizendo que o seu tesouro está em boas mãos. Aí o Shadow vai em direção à raposa e abraça ela. Ele cura ela e a raposa lembra que foi curada nova por aquela mesma magia, e diz que então foi ele que deu uma
uma chance a ela de sobreviver naquela época. E na cena seguinte, vemos os soldados do rei prendendo aquele subalterno do Getan pelas cagadas econômicas que ele fez e a companhia que eles fizeram na capital real. E depois vemos a Alpha entregando uma carta do Getan para a raposa. A Alpha conta que também foi o culto dos diabos que corrompeu o Getan e que ela está lutando para derrubar esse culto. E solta o verbo sobre os grandiosos planos do Shadow para tomar controle do mercado e pede para a raposa colaborar com a Shadow Garden. A raposa aceita o acordo e vemos que a Mitsugoshi usou aquele ouro que o Shadow deixou, com todas as aspas, para não falir. E o anime mostra o Shadow cavando os buracos em busca de ouro, pois ele acha que o Getan escondeu o ouro dele, sendo que ele não se ligou que quem pegou foi a galera da Shadow Garden. E bom, vemos que a Delta está com ele e ela começa a cobrar ele sobre aquele papo que o Shadow faria qualquer coisa que ela pedisse, depois dela fazer aquela missão para ele. E ele fica desconversando o papo dela a todo custo. O Shadow começa a contar uma história bizarra sobre o Papai Noel e sobre seus ressentimentos com ele, pois o Papai Noel aparentemente nunca deu os presentes que o Shadow queria ganhar. E bom, eles continuam conversando sobre o que a Delta poderia pedir. O Shadow completa dizendo que vai sair numa jornada de autorreflexão, mas na cabeça dele, o arrombado está apenas pensando que isso era uma maneira dele se afastar da Shadow Garden um pouco, pois as garotas deviam estar fulas com ele. E bom, ele vai saindo de fininho e a Delta nem percebe, quando do nada ela consegue achar alguma coisa no meio da neve, mas não é mostrado pra gente o que exatamente ela achou. E bom, o episódio se encerra desse tom mais leve. Bom, pessoal, eu achei legal o encerramento desse arco, porém eu esperava mais um pouco sobre essa questão econômica que o anime trouxe. Mas tudo bem, eu acho que tá na medida. Quanto à animação, ela está ok. Tá fluida nas partes de lutas e também tá bem detalhada e bonitinha nas partes mais paradas. A comédia ainda está funcionando muito bem pra mim. E eu fico rindo desses altivos do Shadow e como o autor cria umas situações absurdas que se resolvem sozinhas. A relação do Shadow com a Shadow Garden também me lembra um pouco a relação do Demiurgo com o Ice de Overlord, onde o Caveirão tá totalmente perdido e o Demiurgo começa a criar umas ideias do nada, achando que o Ice tinha tudo sob controle. E bom, eu gostei desse arco como um todo e quero ver como é que o anime vai me surpreender no novo arco, que deve começar no próximo episódio. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.